né? Tá. Começou, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Uhum. Boa tarde, galera do Facebook. A gente está aqui com a Kátia Barsiquim, nutricionista da Secretaria Municipal da Saúde e responsável pelo ISA. Quem não conhece o ISA é o Inquérito de Saúde. E para quem já é das redes sociais, já nos acompanha, a gente está aí, trabalhou a semana passada inteira com o estado nutricional da população para falar sobre esse assunto que é muito importante, né, Kátia? Porque a gente tem aí 57% da população com excesso de peso. E aí explica pra gente, Kátia, o que é excesso de peso? Tá um pouquinho acima da balança? Como é que funciona isso aí? Não é só a balança que conta, né? É a proporção, a relação entre peso e altura, que leva a definir o estado nutricional de um indivíduo. E aí, sobrepeso, e para isso a gente usa um índice, chamado Índice de Massa Corporal, o famoso IMC, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Todo mundo conhece IMC, né? Quem tá, principalmente quando a gente vai na academia, né, que eles medem lá, peso, altura, mas ele é um indicador confiável? Ele é um indicador para coletividades muito importante, porque ele é fácil de medir, ele não é invasivo, você não precisa coletar um sangue para saber como a pessoa está, enfim. Mas é importante que a gente leve em conta que ao subir na balança, o que está sendo considerado nesse peso são todos do que é formado o nosso corpo. Então, os ossos, os músculos, a gordura e todos os líquidos de que é formado o nosso corpo. Então, uma pessoa pode ser pesada e não obesa, se ela tiver muito mais músculo do que gordura, porque o músculo ele pesa. A estrutura óssea grande, né? Também. No entanto, para a maior parte da população, para quem não é atleta, que não tem uma massa musculosa muito elevada, a gente pode considerar que o IMC ele ajuda sim a classificar o indivíduo. E aí o indicador desse cálculo, que é peso sobre altura ao quadrado, e altura quadrado pensando em área, vai dar um valor. E a unidade desse valor é quilos por metro quadrado, que é justamente uma área. Então, se eu entrar num elevador e uma outra pessoa muito grande e muito alta, espaçosa, tenha uma área muito grande, ela vai ter um IMC provavelmente muito maior do que o meu. E aí a gente cria, a Organização Mundial de Saúde, ela cria pontos de corte para dizer o que é considerado um estado nutricional adequado, o que é desnutrição, ou baixo peso, ou déficit de peso, e o que é sobrepeso e obesidade. É como se fosse um gradiente desse excesso de peso. E o que o estado nutricional da população diz sobre a cidade? Sobre essa relação que as pessoas têm com a cidade? Porque a gente ouve, muita gente obesa, com sobrepeso, mas o que isso também pode dizer pra gente sobre a relação das pessoas e o modo como elas vivem na cidade? Já tem diversos estudos que demonstram que houve uma transição nutricional, uma transição demográfica. E essas transições, elas demoram anos para acontecer, e a gente está agora, nesse momento, acumulando os resultados negativos dessa transição. Então, e a gente saiu de... Como é que era o estado anterior? Então, nós tínhamos muita desnutrição. Quem não lembra, no início dos anos 90, tinha problema de... Até antes disso, Até antes disso, nós tínhamos doenças, tem também a transição epidemiológica. Nós tínhamos muitas doenças infecto-contagiosas e hoje a gente tem mais doenças crônicas. Dentre elas, a obesidade. Ela é parte desse conjunto, dessa transição. Então, raramente se morre por uma doença infecto-contagiosa. No entanto, a mortalidade é alta dependendo desses fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente tinha o cenário de desnutrição e agora a gente está no momento de transição para esse outro cenário, mas também que não é muito animador, né?
O que é esse novo cenário? Então, esse novo cenário também representa um desequilíbrio, né? Não que não existisse obesidade no passado e nem que não exista atualmente a desnutrição. No entanto, é o que é mais prevalente. E esse conceito também é bom a gente trazer para o público que está nos ouvindo do que é ser mais ou menos prevalente, né? E quais aspectos culturais o brasileiro absorveu nesse período de transição demográfica na sua relação no cotidiano com o estado nutricional? Então, as escolhas alimentares que a população faz nem sempre se dão individualmente. Muitas vezes, o meio ambiente em que ela vive direciona para essas escolhas. Então, atualmente, comer rápido, em pouco tempo, e comer em fast food, comidas muito processadas, a gente usa um conceito de ultraprocessado, quer dizer, que foi muito industrializado. Qual que é um exemplo de produto ultraprocessado que as pessoas comem muito? Um pacote de um salgadinho, por exemplo. Esse é um alimento, que tem aquele cheiro característico, isso, né? Eles têm muitos aromatizantes, conservantes, né? Ele tem alimento, claro, ele é formado, no caso, tem salgadinhos à base de milho. Não que o milho não exista ali, mas ele passou por muito processo industrial para ficar com aquelas características, crocante, salgado, com sabores que não são sabores de fato, não, por exemplo, com sabor de queijo. Então não tem queijo naquele salgadinho. Olha. Tem um sabor, gente, você que come corante. salgadinho com sabor de queijo, não tem queijo. Assim como um refrigerante com sabor de limão. De laranja. Não tem limão. Nossa, então numa Sprite só da limonada não tem limão. Tem algum esforço da indústria de tentar acrescentar um suco de fruta natural, mas é bem difícil eles conseguirem mas até o manter... suco de fruta dizem que tá complicado, porque tem muito açúcar, suco de caixinha. Os sucos, toda fruta, ela tem frutose, que é o açúcar natural da fruta, né? A gente costuma dizer que o leite tem lactose, que também é o açúcar do leite, os líquidos têm, as frutas têm o seu açúcar próprio da fruta. Mas, na hora que você embala, numa embalagem, para ter uma durabilidade, porque o esforço da indústria é manter os alimentos por mais tempo de vida útil, na prateleira dos supermercados, né? Quanto mais tempo de vida útil ele tiver, mais a possibilidade melhor dele lucro também, claro. Né? Tem mais chance de armazenar, mais tempo. Então, tem a parte boa da industrialização, né? Que quando vem a população do meio rural viver nas cidades, por conta da industrialização, trabalhar nas indústrias, não tinha como plantar na cidade atender todas as necessidades populacionais, nutricionais da população. Porque na área rural as pessoas plantam e se alimentam daquilo que elas plantam, ou trocam, ou vendem entre si, né? Aqui não, então a indústria ajudou nesse sentido. No entanto, exagerou quando põe na mesa do brasileiro na mesa não, né? As pessoas comem no metrô, comem no ônibus, comem de pé. Isso vai mudando o estado nutricional da população, esses grandes comportamentos. A alimentação deixa de ser um ato social no sentido educativo de que as famílias no passado tinham, né? Ter horário para se alimentar, reservar um tempo para alimentação, reservar um tempo durante o dia a dia das pessoas, valorizando que aquele momento é um momento importante para a saúde, né? E isso tem tudo a ver com viver na cidade, né? Porque é tempo. Se você gasta a maior parte do seu tempo se locomovendo pela cidade, você vai comer aquele famoso milhozinho do terminal, aquela batata frita com a maionese em cima. Quem nunca pegou um busão no terminal cheirando batata frita com aquela coisa ketchup e tudo mais, bacon, enfim. E tem a questão também, você falou de meio ambiente obesogênico, né?
Como é que funciona isso? Então, se as pessoas têm menos tempo para dedicar para se alimentar, elas também têm menos tempo para o preparo da alimentação. Um prato de comida, ele requer um certo tempo de preparação e de acesso aos alimentos, né? Você precisa ir numa feira, ir no supermercado, você precisa ir em vários tipos de estabelecimentos comerciais para poder ter ali na hora que você vai preparar aquele alimento, tudo à mão. E as pessoas acabam optando por, inclusive, uma lasanha já congelada. Né? Então, isso tem todo isso torna o ambiente mais obesogênico. Então, a gente diz que não amamentar é um hábito que... A amamentação protege da obesidade no futuro. A introdução adequada de alimentos mais naturais do que alimentos ultraprocessados também protege o adulto e o adolescente da obesidade. Nas escolas, o acesso atualmente já tem outros estados do país que tem uma legislação forte proibindo que as cantinas das escolas forneçam refrigerante, frituras. Então, que ocorre também? Quanto mais periférico os bairros, menos interesse de instalar alguns supermercados ou alguns estabelecimentos comerciais, e a população acaba, então, sendo mais difícil ter fácil acesso a uma quitanda, a uma feira. Exatamente. Reforça que viver, né, em bairros afastados, viver na periferia, né, além de todos os problemas que a cidade já oferece, também traz questões aí para o estado nutricional, porque falta feira livre de qualidade, os produtos também são diferenciados. Um tomate que chega em Jardins é totalmente diferente do tomate que chega na cidade de Tiradentes, por exemplo. Na cidade de Tiradentes, por exemplo. Acho que tem também, né, essa questão. Começou-se, a partir do plano diretor, né, começou-se a reforçar aí a questão do cinturão agrícola na cidade, mas é um processo, né, não acontece de um dia para o outro. E como é que fica também essa relação com a amamentação? Qual que é o período mais adequado para a mulher amamentar o seu filho? É mesmo até os 2 anos, como todo mundo fala? É pelo menos 6 meses? A amamentação exclusiva, o aleitamento exclusivo, ele deve ocorrer até o 6º mês de vida. E depois disso você vai introduzindo alimentos in natura e você pode amamentar até 2 anos ou até quando a criança desejar. Mas vai acontecendo um processo natural de desmame. Né? Fica aí um recado para as mamães que amamentar não é só, enfim, todos os benefícios que o leite materno traz, mas é também pensar no futuro, uma criança saudável, uma criança com bons hábitos alimentares. E para ela também, que volta ao seu peso de origem com mais facilidade quando ela amamenta. Porque para produzir o leite materno e para amamentar um bebê, você gasta 500 calorias por dia para além do que você necessita para isso. Amamentar é emagrecer, então. Sim. É uma atividade, então, muito custosa para o organismo. Sim. Mas não muito custosa. No bom sentido. Sim, no bom sentido. Não há do gasto calórico mesmo. Nenhuma fábrica que consiga produzir leite materno e nem sangue, né? São dois. Sim, verdade. São 2 líquidos vitais. Né? Então, tem muita tecnologia nesse Nenhuma organismo. tecnologia substitui o leite materno. Isso, porque a tecnologia natural, né? Sim. E aí, o ser humano desenvolveu. Falando de mulheres, principalmente, né, as que amamentam, que conseguem ficar mais fitness, tem um dado também interessante que o Isa trouxe, que é metade das mulheres adultas que estão com peso adequado não estão satisfeitas com seus próprios corpos. Né? O que isso significa não só em termos culturais, né, de uma mulher tentar seguir os padrões de beleza. Exatamente.
mas também na implicação do estado nutricional, né? Porque daí começa aquelas dietas malucas, tomar remédio, como é que isso funciona? Então, eu como nutricionista costumo dizer que ninguém dorme com o estado nutricional adequado e acorda com sobrepeso e obesidade. Esse é um processo que vai se instalando aos poucos, lentamente, e é importante que individualmente cada um tenha atenção, uma atenção em relação ao próprio, o que está acontecendo com o próprio organismo. E fica muito mais fácil fazer uma intervenção quando você ainda sai do estado nutricional adequado e vai para o sobrepeso, do que quando isso já se dá, você sai do sobrepeso e já vai para a obesidade, né? Então, o caminho de volta para o estado nutricional adequado, ele requer, sim, um baita de um enfrentamento por parte do indivíduo, dele não aceitar aquilo naturalmente e de cuidar, fazer um autocuidado e buscar o apoio necessário, tanto de profissionais de saúde, como de se eu não estou conseguindo preparar minha própria comida, será que eu podia compartilhar com alguém que já está podendo fazer e eu posso então compartilhar com essa vizinha, enfim, criar estratégias, né? Se um pode fazer uma compra, será que pode comprar para mim que não estou conseguindo fazer essa compra? Tem que criar estratégias coletivas mesmo para poder sair, né? Isso, inclusive eu baratei o preço desses alimentos. Saída individual está cada vez mais difícil e mais custosa, né, para as pessoas. É a primeira vez que o ISA está perguntando para os pesquisados sobre a relação, se eles estão satisfeitos com seus corpos. Conta pra gente como que isso começou, porque isso não aparece nas outras pesquisas e agora aparece. Por quê? Não, a insatisfação em relação ao peso atual é perguntada desde o ISA da primeira edição em 2003, foi perguntado também em 2008 e agora também. O que é novidade nesse atual recorte como nós já sabíamos que essa obesidade tem uma tendência de aumento e tem tido, de fato, pelos resultados, de tentar aprofundar em relação ao meio ambiente obesogênico, né? Por que será que isso está acontecendo? E não só amargar esse resultado, porque né? assim, faz tempo que a gente sabe que a população está engordando. Mas quais são os reais motivos? Todo mundo sabe o que fazer, que tem que cortar refrigerante, que tem que, enfim, controlar o sal, tem que fazer um monte de coisa. Mas não é só isso, né? Em alimentação, o conhecimento só não basta. Ele é importante, uma parcela grande da população não tem um conhecimento adequado sobre alimentação saudável, mas entre aquelas que já conhecem, isso não basta para ela mudar uma atitude e um comportamento. Então, aí, muitas vezes, requer outros tipos de apoio, né? Porque a alimentação está relacionada a outros prazeres, né? Quando a pessoa vai num happy hour e ela ali ela nem percebe o que ela está comendo, né? Ela está ali se divertindo. E, em geral, a alimentação ela é parte desses momentos coletivos, né? De comemorar, e tem uma relação também, né? Que quando as pessoas querem comemorar é quando elas se permitem, né? Tem uma relação aí entre o fator permissivo está relacionado à festança e aí a alimentação saudável está mais relacionada com o sacrifício do dia a dia, né? Todo dia tem que comer pouco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mudar um pouco essa lógica, acho que ajuda bastante. Com certeza. Né? Não entender como um sacrifício, né? Se eu entendo que é uma dieta, a própria palavra dieta, ela já tem essa dieta carga, igual né? Carga de sacrifício. Não. Por isso que a gente fala em alimentação saudável, né? Em melhorar os hábitos alimentares e aderir a uma alimentação saudável. Porque aí a pessoa, sem perceber, ela está, sim, fazendo mudanças substanciais naquele cotidiano dela e quando ela desejar, quando isso vai sendo introjetado, quando ela desejar fazer um exagero, ela vai se ressentir. Ela própria não vai sentir prazer em exagerar. O corpo vai responder. Isso, vai
não vai sentir uma boa digestão. E quem é que gosta de precisar tomar uma medicação para poder ajudar a, né, melhor que você... Acho que o mais interessante que o ISA traz nessa nova edição de 2015 é exatamente isso que a Kátia falou. É tentar entender quais são os fenômenos coletivos que influenciam na alimentação das pessoas. Porque é isso, só o conhecimento não basta, só saber o que engorda, o que é saudável, o que não é. Acho que a gente já chegou num momento em que as informações já estão bastante difundidas. Então esse novo esforço do ISA de falar sobre meio ambiente obesogênico, de como o modo de vida nas cidades influencia, de como quem mora lá, ou né, quem mora na periferia, ou quem mora lá nos jardins, ou quem mora no centro, onde é que esse morar e esse viver no trabalho influencia, porque é isso, né? Você faz uma dieta que você pede, sei lá, enfim, tempero com sal do Himalaia, a pessoa não vai ter perto da casa dela, não vai ter perto do trabalho dela, não vai poder comprar em lugar nenhum, né? Então acho que o ISA, né, está inclusive em parceria com a Faculdade Pública da USP, não é isso? Ele é realizado em parceria, porque um inquérito dessa natureza requer muito expertise, porque bater no domicílio das pessoas e aplicar um questionário longo, formado de diversos blocos, diversos temas, você precisa ter pessoas bem treinadas para você, de fato, conseguir respostas mais próximas da realidade, né? E aí mais uma demonstração, por exemplo, de que o ISA está preocupado não só com esses números gerais, mas também com entender o comportamento, é outro, né, tema também que o ISA entrou e detectou, e a gente, enquanto Secretaria Municipal da Saúde, né, vai tomando as medidas cabíveis para isso, que é o baixo peso em idosos. Né? Então a gente tem uma população aí jovem, adolescente e adulta obesa, e a gente tem uma preocupação aí com a crescente do baixo peso em idosos. E por que isso acontece? Então, os idosos, eles também estão vivenciando expostos a esses mesmos riscos que os adultos. Também está acontecendo a obesidade também entre os idosos. No entanto, o baixo peso é o que mais preocupa. Por quê? Os idosos a partir de 60 anos, a Organização Mundial de Saúde considera idoso. No entanto, a primeira década, de 60 a 69, é muito diferente dos 80 anos e mais. E as pessoas com 80 anos e mais chega a 30% o baixo peso. 20% é quando a gente joga esse dado em todos os idosos acima de 60 anos. Se a gente comparar essas faixas etárias, a gente vai observar que o idoso mais velho é aquele que está tendo mais risco de sofrer essa condição que é o baixo peso. E aí tem vários motivos. Um deles pode estar ligado à falta de apoio familiar para ele se alimentar. Ele pode já ter algum grau de demência, esquecer de se alimentar, ou lembrar de se alimentar, mas não ter condição de comprar, de preparar, de sair de casa. Isso é uma questão. Outra questão, que a dentição ele vai perdendo, então ele passa a ser mais seletivo, escolher mais alimentos pastosos, então ele abre mão de uma série de alimentos, então ele vai também desnutrindo por conta dessa seletividade que ele vai tendo. Então vai comendo mais purezinhos, né? Então, e nem sempre tem todos os nutrientes ali naquela alimentação. E eu acho que esses são o paladar vai perdendo com o tempo, então ele não acha mais gostosa a comida, então ele próprio e essa questão diminui. dele não ir comprar também tem a ver com o fato de muitos idosos ficarem muito tempo sozinhos. Sim. Quando não tem uma rede de apoio familiar, né? Sim. Ele fica por conta dele, às vezes não consegue andar, e a gente volta na questão do meio ambiente obesogênico, né? Enfim, porque a gente chama de obesogênico, mas também tem a ver com influenciar o estado nutricional Sim. da pessoa, né? Você lembra da transição demográfica que a gente estava falando?
né, a transição demográfica também está acontecendo. Está diminuindo o número de adolescentes e aumentando o número de idosos. E a sociedade tem que se preparar para esse futuro, né, esse presente e esse futuro próximo, que vai aumentar ainda mais o contingente populacional de idosos. Então, hoje, quando se leva a família, tem escolas infantis para você levar na pré-escola as crianças. No futuro, para os adultos que trabalham ficarem tranquilos, eles vão precisar levar as crianças num ambiente e os idosos num outro. Então, vai chegar um momento de pensar onde ele possa se alimentar, onde ele possa ter apoio para alimentação, ter apoio para distração, para também não deprimir, porque eles podem deprimir e por isso não querer se alimentar, enfim. Bem complexo e tudo isso aí, a Secretaria Municipal de Saúde está monitorando, né? Estamos aí com esses dados, tirando sempre políticas, o SUS também de uma maneira geral, enquanto uma rede complexa de atendimento ao cidadão, estamos todos de olho nisso, mas é importante também que a população também se conscientize e se prepare para esse momento de transição. Tem mais alguma coisa? Então a gente fica por aqui. Obrigada, Kátia. Eu que agradeço a oportunidade. Algum recado para as pessoas? O recado é esse, comam comida de verdade, é esse o conceito que a gente está adotando hoje. Comida de verdade, fica fácil da pessoa entender o que é comida de verdade. É aquela comida da mãe, né? O arroz, o feijão. Isso, não, a população aboliu o arroz e feijão e a gente, enquanto profissional de saúde, quer que volte a consumir o arroz e feijão. Dá para congelar o feijão, arroz é muito fácil de preparar na hora, mesmo para quem chega cansado, enfim, não precisa requentar. Em vez de esperar os 5 minutinhos, 10 minutinhos, tem várias dicas, né? Várias dicas que a gente pode dar em outras oportunidades de como a gente deixar a salada lavadinha e na hora da fome só tirar. Tem aquela de deixar o arroz já refogado, depois você só joga água. Olha, mais uma dica, viu? Tem várias. Tem muitas, depois a gente conversa. É isso aí. Obrigada para quem esteve aqui nas redes. Toda semana a gente vai ter um tema do inquérito de saúde pública. Esse a gente abriu com o estado nutricional da população. Vai ter uso de medicamentos, câncer no colo de útero, câncer de próstata. O ISA é um inquérito completo, né, que a Secretaria Municipal da Saúde faz. É uma radiografia da população que ajuda aí os gestores de todas as áreas técnicas a construir um SUS cada vez melhor, cada vez mais acessível, com estratégias para todo mundo e para toda a família. Até mais.